Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, intuitado em Caos e a Consciência. Eu sou David Carlos, sou psicólogo clínico e atualmente pós-graduando em neuropsicologia. É um prazer ter você aqui comigo, esse espaço de reflexão, de escuta e aprofundamento sobre a mente humana. Vamos falar sobre as emoções e os desafios de existir no mundo contemporâneo, um mundo que cada vez mais nos adoece. Nessa primeira temporada, chamada Sabedoria do Dente de Leão, nós vamos conversar sobre transformação, vulnerabilidade, identidade e aquilo que tentamos desesperadamente segurar dentro de nós. E hoje, no primeiro episódio, eu quero falar sobre a ilusão da inteireza. Existe uma exaustão silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas. Eu vejo isso na clínica, no meu meio social, nas pessoas próximas. Eu vejo que é uma exaustão que ela não nasce apenas de excesso de tarefas, mas do esforço constante de parecer bem o tempo inteiro. Vivemos em uma sociedade que nos ensina desde cedo que precisamos ser fortes, produtivos, equilibrados, controlados emocionalmente, ou seja, precisamos ser inteiros, como se essa fragilidade fosse um fracasso, como se essa fragilidade fosse demonstrar de fato um fracasso. Tem um filósofo que eu gosto muito, o Byung-Chul Han. Ele tem uma obra que fala sobre a sociedade do cansaço. Ele fala justamente sobre isso, que hoje não somos mais pressionados apenas por regras externas. Nós mesmos nos cobramos o tempo todo. De que forma que nos cobramos? Precisamos dar conta de tudo, precisamos ter performance, precisamos parecer felizes, maduros e resolvidos. E talvez uma das maiores violências emocionais da vida adulta seja essa obrigação invisível de nunca desmoronar. O dente de leão, ele simboliza muito isso. Ele é bonito, ele é inteiro, organizado, ele é admirável. Mas existe um esforço enorme para sustentar essa imagem intacta. Eu percebo que muitas pessoas passam a vida inteira tentando manter pétalas presas, apenas porque aprenderam que perder parte de si seria decepcionar alguém. E aí que o perfeccionismo começa a aparecer. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, a Brené Brown. Ela tem 2 livros que falam sobre a questão do perfeccionismo. Fica a dica de leitura: A Coragem de Ser Imperfeito e A Arte da Imperfeição. Ela explica justamente isso, que o perfeccionismo raramente ele nasce de uma busca saudável por excelência. Na maioria das vezes, ele nasce do medo. Medo de quê? Medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo de desapontar, medo de não ser amado se as pessoas enxergarem nossas falhas. E talvez seja por isso que tanta gente vive cansada emocionalmente. Porque manter uma imagem perfeita, ela consome muita energia. O Jung chamava isso de persona. Seria uma máscara social que usamos para sermos aceitos. O persona ele não é necessariamente ruim, porque todos nós, hoje, nós temos nossos papéis sociais. O problema é quando começa a deixar de existir aquilo que realmente somos. Quando a imagem vale mais que você ser autêntico consigo mesmo. Quando esse personagem ele ocupa o espaço da pessoa real, talvez você conheça essa sensação. Vamos pensar um pouco. A de sorrir enquanto emocionalmente está exausto. Você está ali sustentando um personagem. A de dizer que está tudo bem quando não está. E a de funcionar perfeitamente por fora, enquanto se sente perdido por dentro. O Donald Winnicott, um psicanalista muito famoso, ele falava sobre o falso self. Ele falava que existe uma versão adaptada de nós mesmos criada para atender expectativa externa. O que seria isso? Seria uma identidade construída apenas para sobreviver. É uma identidade que ela é aceitável, ela é controlada, ela muitas vezes é funcional, mas muitas vezes ela é profundamente distante daquilo que sentimos de verdade. Quando mais alguém vive sustentando uma imagem, menos espaço sobra para existir autenticamente. Ou seja, talvez uma das maiores dores humanas seja acreditar que só seremos amados
se parecermos forte o tempo inteiro. Mas existe algo importante que precisamos lembrar. Muitas vezes a fragilidade ela não é um fracasso, a vulnerabilidade não é fraqueza, e se desfazer não significa desaparecer. Sabemos que o dente de leão ele se desfaz o tempo todo, mas ele não desaparece. Às vezes, amadurecer não é permanecer inteiro. Talvez amadurecer seja realmente aceitar as transformações, as fases de nossas vidas. Porque o dente de leão, ele nos ensina também isso. Ele só espalha a vida quando deixa suas pétalas irem. Existe uma frase que resume muito o coração desse episódio. Talvez o problema não seja quebrar. Talvez seja viver tentando nunca se desfazer. E talvez muitas pessoas não tenham aprendido a ser fortes. Aprenderam apenas que não podem desmoronar. E antes de encerrar esse episódio, quero deixar uma reflexão muito importante para você. Na verdade, algumas perguntas. Quais pétalas você continua segurando apenas por medo de julgamento? E falo mais. Quanto da sua força é realmente autenticidade e quanto dela é apenas sobrevivência? Obrigado por me acompanhar nesse primeiro episódio do podcast Caos e Consciência. Até o próximo episódio, um grande abraço.